Você já assistiu The Walking Dead, aquela série que passa, que tem aquele monte de zumbis se arrastando, andando, existindo, babando? Pensa comigo. É bem chocante o que eu vou dizer, mas é o que a Bíblia diz e é a verdade. É a verdade. A verdade, ela confronta. A verdade, ela choca. A verdade, ela é um choque de realidade. Nós éramos exatamente parecidos com aquele monte de zumbis que a gente assiste nessas séries de filmes aí de morto-vivo. É bem semelhante àquela situação do The Walking Dead, daquele monte de pessoas vivendo, mas mortas, existindo, mas mortas. E pior, com a consciência completamente cauterizada, com a consciência completamente tomada por uma mentalidade carnal de morte. Exatamente. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz em Efésios, que a gente era seres, pessoas mortas, completamente vivendo por uma vida de morte, existindo por uma vida de morte e mais, pensando, desejando tudo que a morte deseja. Eu vejo que essa morte que ele fala é literalmente um estado de vida, é uma natureza de morte, é uma mentalidade de morte. Os pensamentos, os desejos, a cultura, a forma de felicidade, a forma de curtir a vida, tudo com uma perspectiva e um estado mortal. A natureza de morte, a lei do pecado e da morte agindo na vida e na mente dessas pessoas. E Deus, ele olha para a situação da humanidade e ele vê dois povos. Ele vê duas classes de criação. Ele vê os mortos e vê aqueles que foram trazidos para a vida. Ele vê aqueles que ainda estão com a natureza de pecado e vê aqueles que estão com a natureza de vida em Cristo Jesus. E isso é a obra extraordinária que Cristo veio fazer aqui. Ele veio gerar vida em si mesmo. Ele veio ressuscitar aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam feitos zumbis, andando por esse mundo e pensando, vivendo, sorrindo, vendo com o olhar, com a natureza de morte. Isso é muito chocante. Você chegar para alguém e falar para ele assim: cara, você está morto, você é praticamente um zumbi. A sua mente pensa como um zumbi, um morto. É chocante, choca. Só que esse é o Evangelho. O Evangelho é o choque, é a boa nova. É você gritar para o mundo: ei, todos estão mortos, mas existe vida, vida em abundância. Mas como? Em Cristo Jesus. Ele é a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele está falando para você hoje: ei, bora viver. Ei, vamos viver de verdade. A vida de verdade, a mente com vida de verdade, o estado de vida incrivelmente de verdade, absurdo, extraordinário, impactante, está em Cristo Jesus. A minha oração para mim e para você é que constantemente nos rendemos a esse estado de vida, a essa mente, a vida de Cristo, que vai desenvolvendo em nós, que vai estabelecendo em nossa natureza um novo homem, um novo ser, a partir de Cristo Jesus. Estar em Cristo é ser um novo tipo de gente, uma categoria nova de gente, de seres vivos, vivificados, ressuscitados em Cristo Jesus. O meu desejo é que o mundo todo encontre essa vida
e saia do estado de morte para viver em Cristo Jesus. Bora viver! Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 7.